gente! Tô aqui agora para falar um pouquinho sobre eneagrama. Eu comentei com vocês que eu ia, a partir de agora, fazer mais vídeos sobre o que eu tô aprendendo no dia. E essa semana comecei a fazer um curso super introdutório, assim, é algo realmente para quem não entende nada do assunto, que é o meu caso. E aí eu resolvi compartilhar aqui com vocês um pouquinho. Eneagrama é um tipo de análise que se faz em relação às personalidades. Existem vários tipos de teste de personalidade, inclusive o Luciano é aplicador do DISC, que é um outro tipo de teste, mais direcionado para coaching e tal. E Eneagrama é um que muitos psicólogos fazem e, porém, os psicólogos começaram a utilizar na década de 90. Mas ele já existe há não sei quantos anos antes de Cristo. Então, assim, é algo muito interessante que vale a pena a gente discutir aqui um pouquinho. Eu vou fazer ele meio que editado, cortando uns pedacinhos para poder ficar mais fácil para eu dar uma olhadinha aqui no computador, trazer uma pesca, como diz o cearense. Então eu vou dar uma olhadinha aqui e sempre vou estar gravando aqui para vocês e depois o Luciano se vira para editar tudo, juntar tudo e explicar um pouquinho para vocês. Então não reparem se numa hora eu tô assim, daqui a pouco eu vou estar assim, porque a gente vai editar esse vídeo, mas vai ficar bem didático para vocês e vocês entenderem um pouquinho sobre o Eneagrama, que é o pouquinho que eu sei até agora. Tá bom? Vamos combinar assim? Então devagarinho eu vou gravando aqui pra vocês, conforme eu for estudando um pouquinho, eu vou falar aqui pra vocês e a gente junta tudo num vídeo só. Então aguenta aí 2 segundos, que pra vocês não é nada, mas pra mim vai ter um tempinho que eu vou estudar um pouquinho e venho aqui pra continuar falando com vocês, tá? Uma coisa que eu sei até agora é que Eneagrama é dividido em 9 tipos, né? Então são 9 tipos de personalidade que existe, que é estudado pelo Eneagrama. Existem no YouTube, se você procurar, YouTube não, no Google mais, né? Existe no Google muitos sites que você pode buscar para, de repente, fazer o seu teste e descobrir qual é o seu número. O que o meu professor ele indicou? Que a gente não faça esse tipo de teste. Por quê? Porque na hora que a gente começa realmente a se aprofundar e estudar um pouco mais sobre o Eneagrama, a gente percebe que é realmente uma busca muito profunda e muito individualizada. Então não é só um número, Kelly, qual é o teu número? O meu número é 4. Eu não sei porque eu ainda não fiz. Mas vamos supor, teu número é 4. Então tá, então a partir de hoje eu sou o 4, só vou ler sobre o 4, só vou querer entender sobre o 4. E na verdade não é isso, né, gente? Viver em sociedade significa a gente entender todos os tipos que existem, saber quem são os nossos pares. Tipo, no meu caso, quem é meu noivo, como ele é, qual é o perfil dele? Quem é minha mãe, qual é o número dela, qual é o perfil dela? Porque a gente precisa entender que são características do ser humano. Pra gente não determinar que alguma coisa que é característica do ser humano, eu determinar que isso é um defeito. Por exemplo, o Luciano ele é muito calmo, muito paciente. Isso eu acho uma qualidade gigantesca, porque é algo que eu não tenho. Mas outras pessoas podem achar que ele é muito quieto. E na verdade não é, porque ele é muito paciente. Então a gente começa a perceber as características. Eu sou tagarela, não é à toa que eu inventei de ter um canal no YouTube. Por quê? Porque eu preciso falar, preciso me expressar. Isso é uma característica minha. Se o Luciano achasse que seria muito chato conviver com uma pessoa tagarela, com certeza ele não estaria comigo. Porque, imagina, sou eu falando o tempo todo no ouvido dele. Então ele percebe que é uma característica minha e me aceita, né? E isso meus amigos também, com certeza, né? A questão de, a Kelly é tagarela. É verdade, a Kelly é tagarela. Porque a questão é essa mesmo, é a gente perceber o que é a característica de cada um. E aí o ponto de vista muda em relação à vida, né? Já não é mais definido por qualidade ou defeito, e sim um ponto que é daquela pessoa, é a essência dela. E saibam, gente, não adianta essa questão de quando casar vai melhorar, porque ele não namorou comigo, porque eu vou transformá-lo. Gente, isso não existe. Então a questão é realmente a gente saber quem é cada um, se conhecer e conviver com esses números todos. Por isso que é tão importante, no caso do Eneagrama, a gente não se preocupar muito em só ler o meu próprio número, só saber quem eu sou. Porque, sim, é importante termos autoconhecimento, nos conhecermos, saber quem somos. Mas também é importante saber o outro, conhecer o outro. Quais são essas características que esse outro está me oferecendo na vida, né? E isso eu não tô falando só de relacionamento amoroso, não, tá? Tô falando, por exemplo, no trabalho. Quem é meu chefe? Como ele se comporta, né? Tá parecendo aquele
Globo Repórter, o que eles comem, onde eles vivem. Mas na verdade é muito interessante isso, porque quando você começa a perceber quem são essas pessoas que estão ao nosso redor, a gente vai conseguir lidar com eles melhor, né? E isso vai de várias outras coisas que eu já li e eu estudei, e eu vou compartilhar aqui com vocês, como as 5 linguagens do amor, por exemplo, saber como é que cada um se expressa, né? Então é uma coisa que é legal da gente começar a perceber a partir de agora. Tá? Então eu vou compartilhar um pouquinho com vocês, conforme eu for estudando quais são cada número desses, também vou falar um pouquinho aqui pra vocês. É óbvio que não é um curso, é óbvio que não vai ser algo assim, uou, vou mostrar tudo, porque enfim, eu sei pouco, é o pouco que eu vou compartilhar. Mas é legal porque a gente vai aprendendo junto, tá bom? Como prometido, vai ficar aqui como um portfólio meu do que eu tô estudando e vocês acabam lucrando com isso, também aprendendo um pouquinho comigo, tá bom? Beijo pra todo mundo. Bye, bye.